Um pouco tempo que nós temos em Romanos, capítulo de número 14, e estarmos meditando nos versículos 7 e 8 do capítulo de número 14 de Romanos. E vamos estar meditando especialmente nas aparências, Aparências. Romanos, capítulo de número 14, versículos de número 7 e de número 8. Eu vou estar lendo, depois vamos ver se conseguimos ler numa só voz. Você que está aí no seu lar, juntamente conosco, abra também a sua Bíblia, o seu exemplar bíblico. Hoje é tão fácil, nós temos muitos que baixaram aí no telefone, no celular. Pegue aí conosco esta carona, não acredite só naquilo que estamos falando, você está ouvindo. Confira conosco também Romanos, capítulo de número 14, 7 e 8. E vamos pensar um pouco, meditando em aparência nesta noite. Diz assim a palavra de Deus no versículo 7 de Romanos 14. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Vamos ler juntos? Porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si mesmo. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que morramos ou morramos, somos do Senhor. Amém. Podeis então assentar. Aparências. Às vezes a gente fica questionando algumas coisas que foram instituídas por Deus, como alguns princípios: não fará imagens do que está no céu, do que está na terra, do que está embaixo da terra, não farás. E ele não parou só por aí, porque ele sabia que isso ia acontecer. E quantas imagens lindas nós vemos hoje nas sofisticadas câmeras de celular, de tablets. Tiramos assim, parece que é mais bonito você olhar a imagem do que você estar naquele lugar que foi ali registrado através deste aparelho. Então Deus, nessa preocupação sobre as aparências, ele ordenou especificamente, clara, nitidamente: não farás. Mas ele não parou por aí não, Ele sabia que nós iríamos fazer imagens. Olha, não se prostrarás, diante delas. Então, quando nós olhamos para a aparência, e principalmente, nós vemos a realidade, na atualidade sempre assim foi, no mercado de trabalho, por exemplo, vamos pensar em coisas práticas para compreendermos um pouco que aqui ninguém vive para si mesmo. Mesmo não sendo convertido a Jesus Cristo, a pessoa, individualmente, ela não consegue e não deve procurar viver para si próprio, não é verdade? Por exemplo, na área de trabalhos, hoje, se uma moça ou um rapaz é candidato aí profissional, alguma profissão já definida, talvez não, o que apareceu eu vou fazer. Apareceu numa entrevista, vou lá, A pessoa quer trabalhar, precisa, aí, e a aparência? Se a pessoa vai muito mal vestida, ou não se preocupa muito de o cabelo estar muito comprido, a barba muito, e coisa e tal, é problema? Sim, gravíssimo. São as primeiras coisas, infelizmente, que são observadas, é a aparência do candidato que almeja estar exercendo aquela profissão. E pior, se a pessoa, como diz o velho ditado, se empiriquita muito, aí é pior ainda, Aí a indústria, a firma, o comércio talvez olha para a aparência daquela pessoa e fala: meu Deus, quanto será essa pessoa vai desejar ganhar para manter essas joias que estão aí no seu pescoço, esses brincos e Então vejam que é complicado, amados irmãos, e real a necessidade de uma boa aparência, e a Bíblia recomenda, exatamente sobre essa questão. Então a aparência ela é importantíssima, mas é um alvo bem definido, muito atacado pelo adversário de nossas almas. Quando eu e você vamos ao mercado, está lá aquela banca maravilhosa de laranjas. Qual você e nós vamos escolher? São as mais bonitas, perfeitas, as do meio ou as feias?
né? 90% das pessoas vão nas mais belas, né? Que está ao mesmo preço, ó, R$ 1,50 o quilo. Você olha, tem feia, tem bonita, né? Tem grande, tem pequena. Então, o que eu, naturalmente, e você vamos fazer? Né? Lógico, nós vamos pagar o mesmo preço, então vamos ali desfalcar aquela beleza, e quem chegar depois, né? Eu estou pagando, né? Mas eu estou vivendo para mim mesmo, agindo nos extremos, né? Aí é que vem a questão da verdadeira aparência, principalmente espiritual. Então, certamente, ninguém se alegrará ouvindo a seguinte expressão chegar até seus ouvidos por intermédio de um amigo verdadeiro. Vamos pensar, eu tenho um amigo verdadeiro, ele não é fofoqueiro, né? Não. Ele é verdadeiro, ele quer me alertar sobre questões na minha vida, ele acompanha a minha vida, se preocupa comigo, né? E ele vem me alertar. Olha, o Geraldo me falou que você só aparenta ser um convertido a Jesus Cristo, mas... Aí, como esse realmente é meu amigo, quer me defender, mas o que, Geraldo? Né? Esse amigo conhece a minha vida, sabe o quão eu invisto espiritualmente em orações, aprofundar em conhecimento da palavra de Deus, conhece as minhas lutas espirituais, tem orado por mim, mas o que, Geraldo? Né? Ah, deixa para lá, o Geraldo já percebe, né, o clima da coisa, deixa para lá, não, deixa para lá, não, você, não, o que é isso? Esquece, né? Já pensou se essa pessoa chega e me informa, olha, eu estive com o Geraldo hoje, rapaz, você não acredita maior. O quê? Mas o que aconteceu, né? Ah, ele diz que você só tem aparência de convertido. Nossa, aí a gente leva aquele, né? Mas aparência de convertido, foi o que ele disse. Mas qual a razão? Olha, eu não sei. Eu tentei tirar dele, ele, né, escapou daqui dali e não disse. Então vejam que nós não vivemos, né, mesmo que nós queiramos, para nós próprios. Por mais que nós tentamos ser espirituais, amadureçamos e tudo, sempre vai ter alguém a falar algo de nós, ou bom ou nem tanto, né? Ou realidade ou tentando, né, principalmente quando a pessoa não tem a Cristo, não quer um compromisso com Deus, é um instrumento usado nas mãos do adversário. Infelizmente, né? Quanto isso acontece e é uma realidade, e a aparência, ela é importantíssima. Será que a essência, né, da minha conversão fala mais alto do que a aparência? Será que eu tenho zelado, né, na minha aparência, principalmente espiritual, num termo equilibrado, para as pessoas não olharem em mim, nossa, olha lá a roupa que o camarada está, né? Puxa vida, está mais bonito que o doutor. Mas será que precisa tanta coisa para ser um convertido, para ser uma pessoa espiritual? Ou vice-versa. Nossa, olha lá a blusa que o camarada está, né? Que é isso, né? Isso é roupa. Então, quando parte para os extremos, então vejam que uma questão interessante com relação a não vivermos para nós mesmos, nós precisamos viver para Jesus Cristo. Então isso muitas vezes vai independer de que as pessoas concluem sobre nós. Lembram do fato, da realidade daquele nosso conservo lá no passado, que ele viveu 2 anos nu, andando entre o povo de Israel? Já imaginou a aparência dele? O que falaram da vida daquele nosso conservo lá no passado? Mas quem mandou, ordenou ele fazer aquilo? Foi Deus. Em protesto da desobediência, dos pecados que estavam sendo cometidos escancaradamente na presença de Deus. Já pensou, irmãos? O que disseram daquele homem que literalmente andou 2 anos nu, andava pela cidade, pelos campos, né? Está aqui, é fato, para quem crê que a Bíblia é a palavra inspirada por Deus e foi registrada, está lá, né? Deus se importou do que falaram dele? Ele próprio se importou do que estavam falando dele? Não, porque ele estava procurando viver para Deus. Se assim não fosse, ele não dava 6 meses, certamente. Chega, Senhor, eu não aguento mais, né? Lembra de Moisés? Senhor, me mata.
Esse povo é muito grande, a responsabilidade é muito grande, Senhor, tira a minha vida, eu não aguento mais. Diz que ele foi o homem mais manso que viveu na face da terra, Moisés, e ele teve literalmente essa expressão. Já pensou esse que estava andando nu? Dentro de 6 meses, no mínimo, se ele estivesse vivendo para ele próprio, ele desistiria, né? Então, nenhum de nós vive para si próprio e também nenhum de nós morre. Já pensou a morte deste servo do Senhor? Quantas coisas que ele, né, ficou a ponto de abandonar, teve que crucificar aquelas coisas naquela época. Não, se Deus ordenou, olha, enquanto ele não disser para, veste uma roupa, continuarei. É ele que ordenou. Senhor, talvez nas madrugadas adentro, tem misericórdia, não é tempo já de parar de manifestar desta forma, tem misericórdia, Senhor, né? Ouvia, cadê a resposta? No outro dia, nu, para as ruas, por aqui, para acolá. Então, aparências não confirmam realidades. E isso nós que somos convertidos, procuramos abraçar esse compromisso com Deus, nós precisamos ter isso nítido na nossa mente. Aparências não confirmam realidades. Ainda essa semana eu recebi um vídeo interessante. Uma pessoa lá, um corretor, tentando vender uma propriedade, uma casa linda, maravilhosa. Filmou lá uma entrada bonita, a área entra assim na casa, as 2 pessoas juntas, e aquela pessoa pretendente de comprar a casa chega numa bicicleta, e o camarada vira meio de lado, nossa, será que é interessado em comprar a casa? Nossa, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Ele olha, essa casa mesmo que está à venda, né? Falando bem simples, né? Mas o preço é aquele mesmo, sim senhor. Aí a camarada vai e olha nas coisas lá, né? Mas é aquele preço, sim. Mas como é que você vai pagar? Não, eu vou pagar agora, né? Ele estava com algo, né, bem grande, lotado de dinheiro, né? Então você olhava a aparência daquela pessoa de bicicleta, né? Estava com dinheiro porque tinha visto o preço, né? E pagou à vista. É só um vídeo, uma ilustração, irmãos, mas com uma aparência, né, enganou aquele corretor, aquele vendedor. Não dava nada por ele, pagou, né, aquilo à vista. É claro que é só uma ilustração, um vídeo. Então, as aparências não confirmam realidades, na maioria das vezes. Lembra-se da pessoa de Jesus? Quando Isaías descreve sobre ele? Nossa, mas e como é que nós íamos desejar ele? Ele nasce ali, tem irmãos, irmãs, está, né, como o primeiro filho do casal, ajudando seu pai, sua mãe, aquele homem suado de dor, de madrugada, trabalhando. Nós não vimos nele nem aparência, nem beleza, nada que o pudéssemos desejar. Aparências não confirmam realidades. Nenhum de nós vive para si. Esse fato, ele aponta para uma realidade. Eu pedi para nascer. Quem de nós que pedimos para nascer? Não pedimos. E vamos pensar um pouco mais. Eu escolhi você ou qualquer um de nós ser filho dos Guzmão e da Albertina? Não. No casal que Deus, né, abençoou com a minha, com a sua, com a nossa vida, nós nascemos. Meu pai se chamava João. Nossa, mas como eu queria ter um pai que chamava Pedro. Olha o Pedro da Bíblia, que benção, né? Não teve jeito. Deus me colocou na família do João, que foi o meu pai, né? Também não foi na vida de Isabel. Nossa, Isabel, por que a minha mãe não chamava Isabel? Olha aí, Isabel da Bíblia, que bênção. Não, a minha mãe se chamou Ordália. Então vejam que coisa interessante que nós não vivemos para nós e nós vamos aprofundando e vamos constatando estas realidades. Então, constatada esta realidade, posso, porém, não devo investir a viver tão somente para mim. Eu posso. Quantas pessoas não estão nem aí com Deus? Não querem nem ouvir falar nesse nome? Ir num lugar que estão, então, adorando a Deus? Nem pensar. Estão indo nas suas D20s, né? L200, quais mais, né? Hilux, e quem sabe até Ferraris, né? Estão em todo vapor. Nem trabalham direito, a gente não sabe nem de onde vem, né? O sustento, estão lá. Estão vendo?
Então, é uma realidade dura. Então, as aparências não confirmam as realidades. Quantos artistas, cantores, atores, que nós vimos esbanjar alegria, felicidade, riqueza, muitos não tiveram dinheiro para fazer o sepultamento. Outros ficaram tão tristes, xingaram tanto as pessoas que estavam cuidando delas, né? Não me deixe morrer, eu tenho dinheiro, e xingava palavrões, né? Adiantou o quê? Né? Nada. Então, eu posso, mas não devo de espécie nenhuma. É uma infelicidade muito grande investir a viver para mim. Não, eu vou trabalhar, né? Eu vou fazer isso, aquilo, se der. Eu vou ajudar a minha esposa, depois vou pensar nos meus filhos, mas até lá, né? Sem eu. Não, primeiro é eu. Eu estou vivendo para quem? Para mim. Então, no verso 7, a parte B, nenhum morre para si. Essa expressão nos chama bastante atenção. Por quê? Ninguém morre para si. Essa realidade deve ser um desafio espiritual para mim, para cada um de nós, né? Para todo que se converte a Jesus Cristo. A vida que hoje administro, posso, mas também não devo viver para mim mesmo, porém, para a glória de Jesus Cristo. Então, aparenta ser muito difícil viver espiritualmente, né? Equilibrar as aparências, não é. Quando nós colocamos esse alvo principal, não, eu vou viver para a honra e glória de Jesus Cristo, porque a Bíblia assim recomenda. Eu vou honrar e glorificar o Senhor no meu viver, porque Ele morreu pelos meus pecados naquela cruz. Então, quando nós estabelecemos esse alvo bem definido, mantemos isso bem nítido na mente e no coração, se torna fácil, porque daí nós encaixamos naquele princípio maravilhoso da Bíblia. Vai saindo toda aquela preocupação, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer e tudo, né? Mas na hora da necessidade, o Espírito Santo vai nos ajudar a entender o que nós devemos fazer, falar, deixar de falar, ouvir e daí por diante. Então, né? Nenhum morre para si, viver para a glória de Cristo. No verso 8 diz, se vivemos para o Senhor, vivemos. Essa expressão tem duas maneiras de nós contemplarmos, aliás, como todas as coisas, né? Olhando do ponto de vista literal, aparenta todos que se dizem cristãos vivem para Cristo. Então, quando nós olhamos só nesta aparência, né? Ah, se eu vivo, né? Eu vivo para o Senhor, né? Para o Senhor eu vivo. Na prática, isso é realidade? Será que todo mundo que se diz cristão está investindo, está empenhando, está, né, administrando a sua vida, suas atitudes para viver para Cristo, para a honra e glória do Senhor? Na parte B deste versículo também, olha, se morremos para o Senhor, morremos. Esta afirmação pressupõe, né, se morremos para o Senhor, morremos, todos que frequentam onde os convertidos a Cristo se reúnem. Morreu, está no céu com Cristo, isso é um fato. Estão vendo? Onde essa expressão, se morremos para o Senhor, morremos. Se realmente está em Cristo, claro, logicamente, né, a pessoa vai estar no céu. E se esse, né, ou essa pessoa, ou esta pode ser uma mulher, um homem, um jovem, um adolescente, investiu a viver somente para si mesmo, como é que fica a questão? Agora, né, aí vem um equilíbrio. Porque a aparência, né, ela não confirma a realidade. Por quê? Lá nos céus, quando chegarmos lá, né, vamos ter muitas surpresas. Pessoas que nós pensávamos lá estar, né, olha, procura, né? Ô Pedro, né? Cadê o João? Que João? Ah, o João, não é esse não, né? O outro. Mas qual? Tem tanto João aqui, né? E cadê o João que nós pensávamos estar lá? E mais, né? Vamos chegar lá, olharmos, nossa, o Pedro aqui, né? O Pedro? Mas aquele camarada, né? Era um fariseu, né? Fugia das reuniões, não tinha responsabilidade com nada, mas o Pedro está ali, é ele mesmo, né? Vamos chegar lá, então, o quão as aparências não confirmam as realidades de nossa vida. Então, pode ser, né, de fato,
que muitas pessoas que se dizem cristãs, convertidas, vão estarem nos céus com Cristo. Uma passagem que chama muita atenção, eu gostaria de terminar com ela, é Mateus 7, para entendermos melhor esta questão, né? Vamos lá para Mateus 7, estaremos lendo os versículos 21 e 23 do capítulo 7 de Mateus. Então, ajuda-nos a entender melhor esta questão da realidade, principalmente das aparências. Às vezes aparece tanta santidade, vai vir, né? Como o Geraldo falou da minha pessoa, opa, é só aparência, né? E às vezes é diferente. Parece uma pessoa tão rude, dura, e realmente a pessoa tem espiritualidade, tem santidade, tem, né, poder e autoridade no Espírito. Olha aí Mateus 7, versículo 21 e também o versículo 23. 21 diz assim: nem todo, né, aqui não está todos não, estão vendo? Então ele trata de cada um de nós. O que me diz Senhor, Senhor, entrará, estão vendo que não entrarão no reino dos céus, mas aquele, não são aqueles, né? Aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. 23. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E sabe que iniquidade que eles estavam praticando? Se olharmos para o versículo 22, olha a iniquidade, né, que eles estavam praticando, né? Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome? Está vendo a iniquidade que eles estão afirmando? O que eles estavam fazendo, né? Trabalhando para quem? Né? Olha o final: e em teu nome não expulsamos demônios? Pode porventura um demônio sair de uma pessoa a não ser na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo? Olha aí, né, o que eles estavam praticando, né? E mais: e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Estão vendo a iniquidade, né? Irmãos, a aparência, ela não confirma a realidade, né, de espécie nenhuma, de uma pessoa ou de um ser. É assim, essa incógnita, né, requer resposta pessoal, né? A pessoa que ela é convertida, que ela é espiritual. Você se julga espiritual? Se alguém me perguntasse isso, qual seria a minha resposta? Você se julga um convertido a Cristo, um servo dele, confia nele, né? Que resposta eu ou qualquer um de nós daríamos, né? Por exemplo, se alguém perguntasse, né, parasse eu na rua, alguém, quanto tempo, de repente vem aquela, e a pessoa faz essa pergunta a mim. Na igreja que você faz parte, quantas pessoas você acha que irão para o céu? A pessoa chega e faz essa pergunta para mim. Qual seria, né, a minha resposta? Ou uma resposta sábia, para não entrarmos na questão de julgamento, né, e irmos além das aparências, né? A resposta mais sábia seria uma. Mas quantas pessoas tem na sua igreja? Ah, tem 30. Nossa, mas só uma vai para o céu? É. Mas por quê? Porque eu só posso responder por mim. Pela fé em Cristo, as atitudes e ações dos meus irmãos e irmãs, eu tenho fé que todos estaremos no céu. Agora, certeza de ir para o céu, eu só creio, né, que eu tenho essa certeza. Eu não posso responder pela minha esposa, eu não posso responder pelo irmão Vitor, não, né? Então seria uma resposta sábia, que certamente vai impactar aquela pessoa e vai equilibrar a aparência, né? Vai demonstrar a convicção que nós, cada um pessoalmente, temos na pessoa de Cristo, ao expressarmos dessa forma, né? Não vamos afrontar ninguém, as demais pessoas não irão todas para o inferno, né? Que certamente, como cada um de nós temos fé, um dia, muito em breve, todos estaremos lá desfrutando, né, desta paz, desta salvação. Né? Esta franca resposta será suficiente, né, superficialmente um balde de água fria sobre, né, aquela pessoa que muitas vezes, usada pelo adversário, vem com astúcia, né, pensando que nós olhamos para as aparências. Não,
Nós devemos ter aparência, sim, mas equilibrada e olharmos para as realidades, as coisas verdadeiras. Nós não somos salvos por ser mais bonito que ninguém, né? Por ser melhor que ninguém, por praticar mais obras que ninguém, não. É pela graça e misericórdia da pessoa de Cristo. Ela vai além da aparência. É claro que isso vai redundar numa aparência, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram. Então, automaticamente, né, lentamente as coisas vão se transformando e a aparência da nova criatura vai surgindo, vai crescendo. Por mais críticas que vai ter, aquilo vai se desenvolver, principalmente quando investido, né, a amadurecer, depender de Deus, buscar, né, a sua sabedoria. Então, aparências. Como é que tem sido nossas vidas? Será que nós temos analisado esse fator, se estamos vivendo só para nós, se temos a preocupação realmente de viver para Cristo, né? Então cabe realmente a cada um de nós estarmos analisando, né, essa questão, já que, como nós lemos lá em Mateus, Deus, na sua misericórdia e graça, e louvado seja o Senhor, Ele tem tempo para todos, Ele trata com cada um pessoalmente. Já pensou se Ele fosse tratar, né, comigo, né? Quantas falhas, limitações que eu tenho com uma pessoa que já cresceu, amadureceu muito mais que eu, do mesmo modo, né? Não haveria como. Ele certamente, né, tiraria a minha vida, como nós encontramos em 1 Coríntios 11. Não discernindo direito o corpo do Senhor, né? Deus, não. Então, Deus é longânimo, Ele permite as coisas acontecer, né? Na sua misericórdia e graça, e dá-me a oportunidade de estar crescendo e equiparar aquele que já amadureceu, cresceu, né? Mas em fé, e também a aparência vai ser uma realidade, né? Vai ser. As palavras, a maneira de vestir, né? A preocupação de estar equilibrando, não chamando muita atenção nem, né, nos dois opostos. Então Deus possa estar nos abençoando, né, nessa questão, e sempre possamos, na dependência de Deus, estarmos pensando muito nessas aparências, né, e que nós, por mais que queiramos, por mais que desprezamos a Deus, não podemos viver para nós próprios. Pai, nesse momento nós chegamos mais uma vez a Ti com gratidão, dando graças estamos por esse momento, ó Deus, tão maravilhoso o Senhor nos permite, especialmente a confiança, ó Pai, de colocarmos essas grandes necessidades que estamos contemplando aí na sua presença em súplicas e orações. Ó Deus, obrigado por essa convicção que tem colocado no nosso coração, essa certeza que o Senhor tem nos socorrido e dado, principalmente aquilo que nós carecemos. Ajuda-nos principalmente a termos sempre esse alvo mais em vista de, ó Deus, optarmos pelas necessidades e não por aquilo que desejamos. Mais uma vez nós oramos, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.